Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A Geórgia pode ser a segunda Ucrânia? O Sonho Georgiano, o partido do poder na Geórgia, aprovou um projeto de lei que tem motivado uma forte contestação social nas ruas da capital. O governo da Geórgia quer obrigar as organizações da sociedade civil e os meios de comunicação social que recebam, pelo menos, 20% do seu financiamento através do exterior, a registarem-se como grupos ao serviço de potências estrangeiras. Esta lei é conhecida como a Lei dos Agentes Estrangeiros e é um decalque de legislação russa aprovada por Putin em 2012 para reprimir os seus opositores. A pretensão é contestada pela oposição e alguns dos seus líderes foram agredidos em manifestações. We will be in the EU. We will be in the EU. Freedom to the Georgia. Mas são os mais jovens que lideram os protestos contra o que chamam a lei russa. Enquanto as gerações mais novas são a favor da integração na União Europeia, as gerações mais velhas são sensíveis à manutenção, à reconstituição dos velhos laços com a Rússia. A Geórgia está numa encruzilhada. Os Estados Unidos ameaçam suspender o financiamento do país e a União Europeia entende que a adesão pode estar comprometida. O partido no poder acha, no entanto, que é possível estar bem com Bruxelas, Washington e Moscou ao mesmo tempo. Será? Será que a Geórgia corre o risco de ser uma segunda Ucrânia? Para nos falar sobre o que se passa neste país, convidamos Kátia Miriam Costa, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Bem-vindos ao P24 desta sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. Bem-vindo a este P24, Kátia Miriam Costa. Começo por lhe perguntar o seguinte. O Sonho Georgiano, o partido no poder na Geórgia, diz que quer aderir à União Europeia e à NATO, mas ao mesmo tempo aprova uma lei muito restritiva que parece ter sido calcada do regime de Putin. Será que o Sonho Georgiano quer estar bem com Bruxelas, Washington e Moscou ao mesmo tempo? Olá, obrigada pelo convite. Eu creio que sim, que o partido no poder teve perfeita noção que esse equilíbrio é necessário neste momento, no momento em que existe uma polarização relativamente a estas três grandes áreas de influência na Geórgia, e a Geórgia também quer evitar, creio eu, tornar-se num campo, não diria se calhar de batalha, mas de confrontação entre estas três influências. De facto, a Geórgia sempre mostrou um grande compromisso com a adesão à União Europeia, sobretudo com a adesão à União Europeia, eu até diria mais do que com a adesão à NATO, pelo menos por parte deste partido político, um grande compromisso no sentido da modernização do país, que é notória, portanto, e daí talvez nós temos esta clivagem, temos uma juventude muito voltada para o Ocidente e uma geração mais velha, mais voltada para os laços anteriores a esta grande modernização nostálgica, do talvez, país. Da época soviética? Eu não diria nostálgica, já podemos ir aí. A questão é que, de facto, tanto da parte da União Europeia como dos Estados Unidos, e sobretudo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ontem foram vocais relativamente a isso, houve um grande investimento na Geórgia. Portanto, há um grande investimento para o desenvolvimento da Geórgia, que teria, claro, como contrapartida a adesão da Geórgia a esta, não só à esfera de influência, mas provavelmente às organizações que o Ocidente preconiza. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um fator que se calhar está a passar um bocadinho ao lado da nossa opinião pública e até da nossa análise em geral. A Rússia tem um número elevado de empresas registadas na Geórgia, apesar de não ter um investimento direto estrangeiro muito forte nos últimos anos, porque ele anda em redor dos 5%, o que é diminuto. Eu aqui tenho que olhar porque não tenho de memória, em 2023 tinha 11.552 empresas registadas na Geórgia, legalmente registadas, com trabalhadores contratados na Geórgia. Destas empresas, 73% são da área das comunicações e da tecnologia, portanto, da informação e tecnologia. Isto quer dizer que, provavelmente, esta lei, e se calhar, embora decalcada do regime russo ou de uma influência russa, que outros países também têm, mas eu creio que aqui a influência terá sido a lei russa, poderá se proteger caso ela seja aplicada de uma forma igualitária, porque ela é destinada a todas as ONGs, mas também meios de comunicação social, ou seja, de todas as empresas de informação que tenham mais de 20% de capital estrangeiro, ela também poderá controlar estas empresas russas. Portanto, eu não sei até que ponto
Porque uma lei é abstrata, é para aplicar a todos, não é? Não sei até que ponto o governo aqui, apesar de decalcar esta lei dos russos e nesse aspecto sossegar relativamente à influência ocidental, porque sossega, na verdade tem esse efeito. Acaba também por se aplicar às próprias empresas russas. Às próprias empresas russas, porque isto é esmagador, a influência da Rússia, das empresas russas, nesta área tecnológica e informativa é esmagadora. Portanto, de 11 mil, nós temos de mais de 11 mil, vamos supor 11.500 empresas, nós temos 73% que estão neste setor e são dados da OCDE, portanto não são dados de nenhuma das partes que poderão ter aqui um interesse direto. Porque nós quando olhamos para as ligações económicas, elas não são relevantes. Ou seja, a Rússia tem, parte das exportações tem à volta dos 10% das exportações para a Geórgia são da Rússia, portanto, há uma relação na casa dos 2 dígitos limitados. Mas, se nós olharmos para as remessas de fundos de dinheiro que vêm da Rússia para a Geórgia, estamos a falar de 37% a 40% das remessas. Mas o que é que pode explicar o timing desta lei? Ela não nasceu hoje, é óbvio, não é? Mas ela é uma decisão com profundas implicações no futuro do país, não é? Qual é o timing que a justifica? Aí eu não lhe consigo dizer porque é difícil nós percebermos, porque tinha havido uma contestação à lei no ano passado, ela parece ter sido de alguma forma afinada e volta. Por um lado mostra que o partido no poder não está a pensar deixar que esta caia, não é? Portanto, há aqui o reiterar desta lei. Relativamente a eventuais movimentos, nós não conseguimos saber se, por exemplo, o governo se sentiu mais pressionado e, por isso, levou outra vez ao Parlamento ou até, se calhar, estabeleceu algum diálogo com o Parlamento para que ela seja aprovada. Isso eu não consigo saber a esta distância, temos relativamente pouca informação, é um acontecimento que está, neste momento, em evolução. E por isso eu digo aqui, agora, de facto, a contestação jovem parece ser horizontal. Eu não sei se ela será horizontal em tecido urbano e tecido rural, porque não tenho informação relativamente a esse aspecto, creio que sim. No entanto, quando nós olhamos e pensamos que há uma nostalgia das pessoas mais velhas, podemos pensar que existem laços familiares, porque estas remessas explicam isso. O maior número de turistas em presença na Geórgia é de origem russa, gastam acima daquilo que é a parte que lhes compete em termos percentuais, ou seja, os gastos deles são ligeiramente superiores ao número de população que eles enviam, quando nós distribuímos per capita esse valor. Portanto, há uma mobilidade, e aqui sim há relações históricas de mobilidade entre os dois países. Começam pelo facto da Geórgia ter sido integrada na Rússia no século XIX e depois ter ali um breve período de independência e voltar a ser reintegrada na construção da União Soviética. Para além disso, e apesar de toda esta construção nacional que existiu e de uma identidade que foi resiliente durante este período, temos população de origem russa a viver na Geórgia, temos população de origem georgiana a viver na Rússia. E talvez seja essa consciência de mobilidade, eu diria, que talvez leve estas pessoas mais velhas, se calhar não tanto nostálgicas, mas muito pragmáticas, a tentar preservar perceber... laços com os laços que unem a Rússia. Não é verdade que estes protestos têm sido mais intensos entre os jovens, não é? Que têm com a União Soviética, com a Rússia, uma relação mais distante. Acredita que o governo poderá endurecer a sua reação aos protestos nas ruas, caso eles se mantenham? Creio que não. Tem que haver aqui um sistema de diálogo, não é? Sobretudo porque eles estão neste processo de adesão à União Europeia, apesar que nós também, em países da União Europeia, já tivemos quadros de repressão a manifestações muito, muito intensos. Portanto, não estamos aqui a dizer que as democracias muitas vezes também não reprimem manifestações. Mas eu acho que eles têm que estabelecer um quadro de diálogo até para pacificação. É necessária a pacificação da sociedade. Creio que aí é importante. Também é relevante uma notícia que veio já há 2 dias ou 3 na CNN Internacional, não ouvi na CNN portuguesa, mas na CNN Internacional, que era quando houve um grupo de 20 detidos
e que foram identificados. Entre esses 20 detidos estavam 2 norte-americanos e um russo. Se houver mais detenções deste tipo, isto vai dar força ao argumento do governo, que há de facto uma tentativa de estrangeiros influenciarem de uma ou de outra maneira. Presumo que o russo seria da oposição russa para se estar a manifestar na Geórgia, não é? Nestas manifestações, mas quer dizer que há uma pressão que vem do exterior e que eles querem controlar. Porque talvez a posição do país neste momento seja, eu não estou a defender o tipo de aprovação nem de lei, mas estou a tentar perceber porque é que, havendo tanta resistência à mesma, ela é reposta na agenda política desta forma, até de uma forma como inevitável, não? De aprovação inevitável. E eu diria que isto acontece porque provavelmente a Geórgia sente-se nesse momento, o governo da Geórgia sente neste momento o incremento desta pressão. E como sente o incremento desta pressão, vai tentar sossegar um lado, vai tentar manter-se identificada com o outro, mas é uma gestão de equilíbrios muito difícil. Os Estados Unidos já ameaçaram cancelar financiamentos. A União Europeia já adverteu que isto pode ser contraproducente nas intenções da Geórgia de adesão ao bloco europeu, e há aqui uma bifurcação e um equilíbrio que será extremamente difícil para o Governo. O Governo vai querer manter esta lei apesar do veto presencial, não é? E a lei será aprovada. Falta saber até onde é que irão os protestos e essa repressão. Cátia, havia aqui algumas semelhanças com o caso ucraniano, ou é um exagero fazer paralelos entre os dois países? São dois países muito diferentes pela sua dimensão, pela importância geoestratégica para a Rússia. Todos os países à volta da Rússia que estiveram agregados dentro da União Soviética são muito importantes para a Rússia. A Rússia não vai querer que a Geórgia entre na NATO, isso não tenho a menor dúvida. Não será tão adversa à entrada na União Europeia, porque esta não problematiza tanto o seu relacionamento, problematiza sim a União Europeia desenvolver uma ação mais intensa contra a Rússia. Portanto, aqui há uma questão fundamental, que é como é que um país que tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, não estamos a falar dos muitos milhões que tem a Ucrânia, se enquadra dentro da perspectiva russa, e como é que a Rússia a considera ou não uma ameaça? Considera uma ameaça a NATO entrar ali, isso sem qualquer dúvida. Eu creio que não existem paralelos porque, por exemplo, a Ucrânia geoestrategicamente é muito importante para a Rússia, para o acesso ao Mar Quente, para a efetivação de zona tampão, portanto, tem uma importância geoestratégica que a Geórgia não tem, pela sua dimensão. No entanto, voltamos a ter aqui outra questão, que é a questão das comunidades. Foi uma questão que a Rússia usou sempre no quadro ucraniano. Portanto, há também uma questão de sobrevivência dessas comunidades, que na Geórgia não penso, aliás, aquela primeira entrada da Rússia na Geórgia a tentar influenciar era pelo afastamento, mas também muito em volta da comunidade russófona. A Rússia não tem interesse em que isto aconteça, porque está com uma frente de guerra muito extensa na Ucrânia, portanto não tem interesse em militarizar a sua influência na Geórgia, mas quem tem menos interesse nisso ainda é a Geórgia, não é? Porque como país que não está dentro da NATO, que não está dentro da União Europeia, corre sérios riscos caso façam uma afronta dramática relativamente à Rússia. E por isso eu volto a dizer, talvez seja por esta a razão que as pessoas tendencialmente mais velhas, e não serão todas, como é óbvio, terão uma perspectiva mais contemporizadora relativamente à Rússia, que quer manter os seus laços e que tem interesses económicos no país. Repare-se, esta dimensão, este número de empresas é significativo. Ela tem interesses no país que são duradouros, são interesses de décadas, portanto também não quer que esses interesses económicos agora sejam ameaçados por uma qualquer maior influência ou identificação com o Ocidente, nomeadamente através da entrada de sanções contra empresas que estão na Geórgia. Muito obrigado, Cátia Miriam Costa, por ter participado neste P24. Muito obrigada eu pelo convite. Faço o que faço, quando quero e como me apetece, não há outra maneira de ser, diz Pedro Cabrita Reis ao público. A sugestão de hoje é uma exposição, a retrospectiva Ateliê. São 1500 obras de 50 anos de criação, todas pertencentes à coleção particular do artista, que estarão expostas até julho nos anexos do Palácio da Mitra, em Lisboa. Para ver em Lisboa e para ler no site do Público em Cultura Y. Conheça os podcasts do Público em público.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã.
O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.